dia, Deus que me alunia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você Eu Larguei as Drogas. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Aqui é Daniel Cóssio, repórter do programa Fortalece Aí, e hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos tocar em mais alguns pontos relacionados à recuperação da dependência química. Num artigo do site facesevozes.org.br, nós encontramos um artigo muito interessante que vamos repassar para vocês agora. Recuperação, o ilustre desconhecido. Há conceitos básicos que precisam ser bem entendidos. São conceitos que tentam explicar fenômenos da vida para que todos nós os entendamos. Mas existem alguns conceitos que são muito mais complexos e abstratos, e os termos criados para expressar essas ideias não conseguem alcançar todo o seu valor e amplitude. No geral, eles se tornam imprecisos em seu significado. As palavras se tornam fracas ou impotentes para desconcentrar todo o potencial neles contido. Vamos enumerar alguns exemplos: amor, espiritualidade, humildade, Deus, tempo, espaço, luz, consciência e outras. Lendo ou ouvindo essas palavras, parece que sabemos, não é? Todavia, quando refletimos melhor, percebemos que nada ou pouco sabemos deles. O que temos, no geral, é uma opinião pessoal formada, guardada no cérebro para explicá-las. Parece que, para essas ideias, ainda não fechamos consenso, e que a cognição coletiva é ainda insuficiente para abarcar o significado do termo. Mas eles ficam ali esperando para serem decifrados, para o bem de todos. Recuperação é um desses termos. A palavra recuperação tem um grande significado e importância para o tratamento da dependência química. É a fase mais importante de todo o processo. Se objetivarmos ter um bom resultado, recuperação abrange um período de tempo grande, o resto da vida. Tem inúmeros desdobramentos e acontece no indivíduo desde a vida de relação até os assuntos intrapessoais. A recuperação é obrigatória para todos aqueles que entram em tratamento. Estamos falando de dezenas de milhares de pessoas aqui no Brasil. Estimativamente, imaginemos o tamanho da importância do tema. Agora, milhares de comunidades e clínicas e os milhares de grupos de autoajuda com pessoas entre o tratamento e a recuperação. Parece incrível que, diante desse cenário, observemos o período da recuperação da dependência química com desdém ou sem a devida atenção. Isso mesmo, falta atenção ao importante conceito da recuperação no tratamento do dependente químico no Brasil. É um fato observável, que pouco ou nada sabemos sobre ela, que não há consenso coletivo de como se lidar com a recuperação, que cada um, interessado em dependência química, tenha uma opinião e prática pessoal sobre ele. Na verdade, parece que todos nós já sabemos tudo sobre recuperação. Sabemos tudo porque ela não é importante. Achamos que o tratamento é importante. O terapeuta ou serviço sente-se desonerado nesse período. A nossa parte foi feita. Afirmamos: engano e ignorância. A ignorância a respeito da recuperação causa danos graves em todas as áreas do tratamento. Falta um desdobramento do tema. Está na cara. Precisamos de informações coerentes sobre o assunto, criar e nivelar consenso sobre como ajudar o dependente químico na recuperação, na rede de atendimento, para sair das más para as boas práticas no atendimento do transtorno. Só assim teremos melhores resultados no tratamento, de modo percentual. Só assim iniciaremos uma certa ordem no caos existente do tratamento da dependência química no Brasil. Falar é fácil, mas como fazer isso? Não há cursos sobre recuperação. Precisamos deles. Parece que quando se fala em tratamento, falamos de recuperação. Mentira relativa. Recuperação é muito importante para não ser desenvolvida. Um erro grave, deixar o assunto para o senso comum. O assunto não é acadêmico, mas deveria sê-lo. Pouca literatura ou quase nada confiável. Nenhum sistema validado, nenhuma literatura de apoio do tipo manual de instrução. Não sabemos fazer recuperação.
Não temos material para essas práticas. Não fazemos porque não sabemos. Desconhecemos porque não aprendemos. Temos muita informação sobre tratamento e nada sobre recuperação. Recuperação não é conceito dos grupos anônimos, não é jargão religioso, não é coisa de moralista. Recuperação é um conceito sistêmico que busca a solução natural do transtorno biopsicossocial espiritual, não por partes, mas de forma holística, na totalidade. É, abre aspas, a cura natural, fecha aspas. Sem recuperação, a equação não fecha. Precisamos estudá-la, entendê-la e incorporá-la oficialmente em nossa rede. Precisamos acordar para o tema, com urgência. O primeiro passo é distinguir bem tratamento da recuperação, como fases distintas de um mesmo processo. Depois, estabelecer procedimentos como ponte entre tratamento e recuperação, com protocolos claros e obrigatórios de encaminhamento entre os ambientes de tratamento. O objetivo seria criar uma cultura de tratamento a longo do prazo sem solução de continuidade. E isso com toda a rede, todos falando a mesma língua. Facilitar a adesão e aderência ao tratamento a longo prazo por meio de uma sanção social natural, material e regras claras. O tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Colocar a dependência química no seu lugar certo. Uma doença crônica, recorrente, que precisa ser acompanhada, monitorada com baixo custo. Entender e aplicar o tratamento da dependência química a longo prazo, como sugere o NIDA, são os 3 princípios gerais do tratamento, é visualizar todo o processo de tratamento dos indivíduos portadores do transtorno e depois criar condições para que o dependente químico palmilhe esse caminho, a longo prazo, em outros ambientes de tratamento e dentro de comportamentos coletivos terapêuticos por obrigação. Um simples encaminhamento para grupos de autoajuda aumenta a aderência ao tratamento, como mostra estudos validados. Há uma rede disponível e gratuita ociosa. Não fazemos isso por falta de iniciativa e políticas públicas partidárias vesgas. É visível que não tratamos dependência química a longo prazo no nosso país. Os custos dessa cegueira são enormes. Daqueles que entram em tratamento, poucos conseguem ficar abstêmios. A dificuldade é mundial na adesão e aderência ao tratamento do dependente químico. Mas no Brasil, o fenômeno do abandono do tratamento e maus resultados são terríveis. É comum, abre aspas, a mãe se empenha em internar o filho, mas depois que ela sai da internação, ela não se empenha por ignorância, por desconhecimento e por não continuar em recuperação, para que ele entre em recuperação com aumento percentual geral das recaídas. Não temos a cultura da recuperação. Empenhamos-nos no tratamento e esquecemos a recuperação. Sem a visão da recuperação, a longo prazo fica parecendo que tudo termina no pós-tratamento e na reinserção social. Isso não é verdade. Reinserção social é uma palavra que quer substituir a recuperação. Que bobagem. Quem inventou isso, afinal? É risível. Já escutei que a palavra recuperação está fora do jargão oficial do tratamento da dependência química. Isso em uma reunião de especialistas, o ledo engano. Recuperação chegou antes e ficou. Uma terminologia que entra e atropela qualquer neologismo oficial. Recuperação é termo consagrado. Novos termos explicariam outros fenômenos, não o da recuperação do dependente químico. Temos que discutir o tema e transformá-lo em conceito de fácil acesso e compreensão para todos. Nunca fugir dele por não compreendê-lo como fase do tratamento. Tratamento são as estratégias de intervenções e ambientes usados para ajudar o dependente químico a promover e manter a abstinência. Já a recuperação é a parte do paciente, um conceito altamente necessário para compreender e criar ciência para dar responsabilidade ao dependente químico como protagonista do tratamento a longo prazo. Para isso, familiares, profissionais de saúde, sociedade em geral, precisamos aprender a fazer forçamento para inserir o dependente químico em tratamento para a fase de recuperação, como acontece em países mais experientes no assunto. O dependente químico agradece. Tratar sem dar atenção à parte do paciente, ou seja, a recuperação, é fazer movimento involuntário sem direção definida. No geral,
às expensas da coisa pública. Tomemos temência. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Tem um alerta da Organização Mundial de Saúde, OMS, aponta que o consumo de drogas mata cerca de 500 mil de pessoas por ano. Mas como está a situação aqui no Distrito Federal? Nós vamos saber agora com o conselheiro do Conselho de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Justiça aqui do Distrito Federal, Leonardo Moreira. Esse alerta que a Organização Mundial de Saúde faz sobre o consumo de drogas, né, que mata cerca de 500 mil de pessoas por ano, como é que está a situação aqui no Distrito Federal? Então, Sulimar, infelizmente, né, o cenário vem num crescente do uso de substâncias psicoativas, né, e nisso a gente inclui as drogas lícitas e ilícitas, por exemplo, esse número que foi relatado pela OMS é um número de mortes diretamente relacionado à substância. Então, a pessoa que morre de uma overdose de cocaína, ou de metanfetamina, ou de uma complicação aguda do uso do crack, né? Fora as complicações indiretas, por exemplo, o número de mortes relacionados a acidentes de trânsito de quem fez uso de maconha, de álcool, de outras substâncias. Então, num contexto geral, isso vem num crescente, o Distrito Federal não está fora dessa realidade. A gente tem aqui, no Distrito Federal, a mesma porcentagem das grandes capitais do Brasil, por exemplo. A gente tem em torno de 10% da população geral dependente de álcool, né? Então, só de álcool a gente teria aqui em torno de mais de 300 mil pessoas, né, no Distrito Federal, que é um número muito expressivo. Certo. E quais são as políticas que são adotadas aqui de combate ao uso de drogas? Então, a gente tem, dentro do Conselho de Políticas sobre Drogas, tentado reviver a política distrital que vinha sendo utilizada, né, que, se não me engano, vai ser lançada novamente com algumas adaptações dos últimos anos, né, para fazer principalmente a prevenção primária e secundária, né? A prevenção primária seria daquelas pessoas que ainda não tiveram experiência com a substância e que podem prorrogar ou não fazer essa experiência. Eu digo prorrogar porque as substâncias, em sua maioria, elas são muito nocivas para aquelas pessoas que ainda estão com desenvolvimento neuronal em curso, né? Principalmente crianças e adolescentes. Além da prevenção primária, uma prevenção secundária, que seria daquelas pessoas que já fizeram a experimentação de alguma substância, mas que não haja um abuso ou problemas relacionados. Por exemplo, se a pessoa já bebe, que ela não beba uma quantidade que pode trazer problemas, e assim com as outras substâncias. Mas a questão das drogas, ela perpassa muitos outros fatores, que a prevenção é um dos eixos principais, mas que a gente tem que agir na educação, na escola, no contexto da família, os familiares que sofrem com quem usa substância psicoativa, na questão social, de emprego, de valorização de outras funções da pessoa. Uhum. Vocês têm assim uma abordagem aí no Conselho de Políticas que aponta sobre quem é mais vulnerável, se o homem ou a mulher, se o jovem ou o adulto? Então, a gente tem alguns estudos, né, e que eu acho que foi até um reflexo, a secretária da OMS que divulgou esse dado dos 500 mil pessoas que morrem por ano, ela até abordou que a gente deveria buscar as evidências médicas e científicas para pautar essas políticas. Na evidência científica, a gente teve agora um número assustador, assim, que no Distrito Federal é a unidade da federação com maior abuso de álcool pelas mulheres. Né? Então, já surgem algumas hipóteses de porquê disso, né? Mas a pesquisa, a ciência tem que avançar para fazer um nexo de causalidade com isso.
mas com certeza as pessoas com maior vulnerabilidade são aquelas que estão com o desenvolvimento neuronal em curso, principalmente crianças. Eu digo desenvolvimento neuronal porque nosso cérebro ele passa por uma poda muito intensa até os 7 anos de idade, depois de forma intensa na adolescência, e isso vai acabando depois dos 25, 28 anos de idade. Se a pessoa usa substâncias nessa época de poda, atrapalha muito o percurso de vida da pessoa no longo prazo, né? Então essas são as pessoas mais vulneráveis que a gente deve prevenir que se inicie o uso enquanto está no desenvolvimento do adolescente, da criança, de grávidas, né, que passa para a criança, né, enfim. Certo. Conselheiro, aqui no Distrito Federal, quem estiver ouvindo a gente e precisar de ajuda nesse sentido, ou porque está fazendo uso de drogas, ou porque conhece alguém, tem alguém na família nessa situação, quais os locais para onde essas pessoas podem se dirigir? Então, os familiares, existe uma rede tanto governamental quanto paragovernamental, né? Existem reuniões que são de grupos de apoio aos familiares, que são do Alanon, do Amor Exigente, do Naranon, do Alatim, que se a pessoa pesquisar um pouquinho na internet vai ver que esses grupos existem espalhados por todo o território do Distrito Federal. Na área governamental, a gente tem um programa da Secretaria de Justiça, que é o Ame Mas Não Sofra, na própria Secretaria de Justiça, que faz capacitações e acolhimentos e orientações aos familiares de dependentes químicos. Na área da saúde, a Secretaria de Saúde possui os CAPs, álcool e drogas, que tratam de uma maneira integral as pessoas que estão com o uso de substâncias, com problema com esse uso. Esses CAPs estão espalhados na nossa rede, né? Nós temos um CAPs AD Sobradinho, temos um CAPs AD3 com leitos para internação no plano piloto, que é o CAPs Candango, temos um CAPs AD3 na Ceilândia, outro em Samambaia. Enfim, a gente tem uma rede para fazer esse acolhimento. Também dentro do âmbito da saúde, os próprios postos de saúde, as equipes de saúde de família estão sendo capacitadas para lidar principalmente com o abuso de álcool e com o melhor encaminhamento desses casos. E a pessoa não precisa ter medo, não é? Não precisa ficar achando que vai passar por algum constrangimento, que outras pessoas vão ficar sabendo, porque é tudo feito por equipes, eu acredito, multidisciplinar, né? Equipe multidisciplinar, e que também a questão do sigilo é preservada. Correto, e até uma luta que a gente tem é de quebrar esse paradigma de que o usuário de substância ele vai fazendo esse uso e tendo esses problemas por vontade própria ou por mau caráter. Não é uma doença que se instala, né, tanto no organismo quanto na rede de familiares, de relações que essa pessoa tem, que ele precisa de cuidado, assim como outros doentes crônicos, como quem tem uma diabetes, por exemplo, né? E as pessoas que fazem esse tratamento estão sendo capacitadas continuamente para lidar de uma forma ética e sigilosa, né? É uma doença que, como o senhor falou, né, vai atingindo outras pessoas também, como, por exemplo, os familiares, os amigos, porque tem a questão também da codependência, não é isso? Exatamente, que é a tentativa que o familiar faz muitas vezes de ajudar, e faz motivado pelo afeto que tem por aquela pessoa, mas muitas vezes atrapalha, né? Às vezes fornece dinheiro para o uso, às vezes cede para que a pessoa possa fazer uso, ou cerceia e vigia de uma forma doentia, fazendo com que a pessoa às vezes já esteja até tentando parar, mas devido a tanta vigilância acaba recaindo. Enfim, o familiar precisa sim de um acompanhamento, de uma abordagem junto de quem está adoecido. Um apoio também. Conselheiro Leonardo Moreira, eu quero agradecer a sua participação, trazendo esse assunto tão importante para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Nosso primogênito, Fabrício Diniz, com 20 anos,
faleceu aqui com mais 2 amigas na Avenida das Américas, no dia 10 de março de 2003. Os 3 estavam sentados no banco de trás de um automóvel sem o uso do cinto de segurança. O motorista, que até hoje está foragido, e a menina que estava ao lado de carona estavam de cinto de segurança, não sobreviveram. O presidente da ONG Trânsito Amigo, Fernando Diniz, transformou a dor da perda do filho de apenas 20 anos em luta por leis mais rígidas. Ele formou uma rede de familiares e amigos de vítimas de acidentes para combater a violência no trânsito. A Organização Mundial da Saúde aponta que motoristas homens, jovens e sob influência de bebidas alcoólicas são mais propensos a estarem envolvidos em acidentes relacionados à velocidade. Para o especialista em segurança no trânsito, Davi Duarte, a falta de habilidade e a autoconfiança dos jovens podem ser uma explicação. Especialmente o jovem condutor, ele desconhece ainda os riscos do trânsito e ele não tem todas as habilidades necessárias para dirigir com segurança ou mesmo pilotar uma moto. Além disso, os jovens, especialmente os do sexo masculino, eles assumem riscos muito elevados. Então isso faz com que tanto os acidentes quanto o número de feridos e mortos nessa faixa etária, especialmente entre 18 e 25 anos, eles sejam elevados. O seguro de automóvel é mais caro para as famílias que possuem um jovem condutor. A advogada Márcia Cristina avalia que a educação e campanhas são essenciais. Então, nós acreditamos que precisa e que é necessário uma ação efetiva de educação, campanhas fortes, o apoio da mídia, que é muito importante para auxiliar na conscientização das pessoas e tratar do início a educação para o trânsito nas escolas. No Distrito Federal, a Promotoria de Justiça do Paranoá recebe, desde 2010, autores de delitos de trânsito para participar do encontro sobre segurança no trânsito, como explica o promotor Delson Ferro. Isso é permitido a ele, é um benefício legal, e a gente faz um trabalho que a gente chama de encontro segurança no trânsito. A gente chama as pessoas envolvidas, conversa, passa vídeos por meio de um psicólogo aqui do Ministério Público, e a gente vai esclarecendo. A gente percebe que tem tido muito efeito positivo, porque as pessoas que se envolvem em crime de trânsito normalmente não são os criminosos em potencial. Para esses, a gente acredita que é melhor esclarecer para evitar a reiteração criminal. Para outros, que a gente vê que realmente a conduta deles é mais criminosa, a punição é a única solução. Dirigir e utilizar o celular para mandar mensagens começa a aparecer também como causa de acidentes, mas ainda não há estatísticas, como explica José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. A maioria dos estudos que nós temos usado são estudos fora do país. A prova de que o celular hoje é um dos principais componentes, muito mais que o álcool, de acidentes de trânsito, isso já está mais do que avaliado. O que falta no Brasil para você se aprofundar nos estudos são dados estatísticos. Segundo José Aurélio, para esse levantamento é preciso cruzar o momento do acidente com o telefone do condutor, o que ainda não é feito por aqui. Prevista no Código de Trânsito Brasileiro e como forma de conscientização, todos os anos é realizada, entre os dias 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito. E na próxima reportagem, sugestões e expectativas para o futuro do trânsito no Brasil, com produção de Adriana Shimoda e sonoplastia de Marcos Tavares, reportagem Ana Lúcia Caldas. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional. Fortalece Aí, um programa sobre álcool e drogas
e o impacto deles na sociedade. Vem com a gente, porque louco mesmo é viver sem drogas. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.